Vamos reagir. A gente vai direto aqui, ó. Tem um vídeo muito legal. Que é o vídeo do A Queda Vergonhosa do Flow Podcast. Do canal Logos. Ou Logos. 4 de outubro de 2025. Vênus Podcast é encerrado. 6 dias depois, Sergião Sacani aposenta o Ciência Sem Fim. Porém, a queda humilhante do maior podcast do Brasil começou muito antes que isso. A gente vai ter um acordo aí Um ressarcimento, compra, tudo mais. ressarcimento e tal. Mas é isso, galera. Infelizmente eu errei em como a forma que eu comuniquei. O monarca é burro. Aqui. Eu tenho isso na minha mente, cara. O Flow. Não é que o Flow acabou. O Flow deixou de ser o Flow no dia que o Monark saiu. Teve toda essa treta. Essa aqui. Depois a gente vai trazer até um vídeo desse. Cara, esse aqui dá um mini doc muito legal. Quem sabe a gente não faça, né? Pra 2026. Pra mim, o fim do Flow, do jeito que ele era, cara. Disruptivo. Pô, atualizado e tal. Era legal de ver porque o Monark era um cara que batia de frente com os entrevistados. Ele questionava mesmo, ele discordava. O Igor é mais chapa branca. Você assiste o Flow hoje, cara, é um negócio ali, um bate-papo, é tudo igual aos outros, sabe? Eu acho que depois que o Monark saiu, cara, o Flow perdeu o diferencial. Eu acho que é. Mas tu aceitou essa porra? Tu que assinou essa merda? Eu vou cobrar em que justiça, Cláudio? Se tu tivesse continuado no Flow, cara, se não tivesse acontecido isso, né? Se o Igor e vocês bancassem até o final, tu acha que o Flow estaria onde hoje? De um Não, cara, assim, sendo bem sincero com a opinião que eu tenho, eu não acho que dava pra bancar mais o Monark no Flow. Não foi o primeiro cancelamento que o Flow sofreu por conta do Monark. O Monark já tinha feito uma fala questionável em relação ao iFood, né? Que deu aquela treta do iFood, que o iFood inclusive saiu de vários podcasts. Esqueci de pegar. Teve aquela treta toda do iFood. E aí, cara, o Monark ele já tava caçando, né? Aqui foi só o estopim. lado, um cara que disse não pro sistema convencional, disse não pros beautiful people e disse sim pra sua essência e autenticidade. Por muito tempo, esse cara foi cancelado de uma forma brutal. Porém, hoje Injustamente, tá? A forma, o que fizeram com o Monark, da forma que fizeram, foi injusta. Não tô dizendo que o Monark não devia sofrer consequências. Mas eu acho que o Monark ele acabou perdendo um pouco os limites. Mas fazerem tudo o que fizeram com o Monark, pra mim, foi muito injusto. parece se reerguer enquanto o outro lado dessa história vai entrando em uma decadência sem volta. Porque é um podcast tão certinho, que sempre jogou ali dentro das 4 linhas, politicamente correto, que foi o criador de um dos maiores fenômenos da internet brasileira, está hoje enquanto um cara que parecia abolido das redes sociais ressurge das cinzas. Para responder essa pergunta, você precisa entender o que realmente está acontecendo com o Flow Podcast. Posso te falar? Vídeo muito bem feito do Logos. Muito bem feito. É um canal dark, né? Além daquelas declarações bonitinhas e possivelmente decoradas. A gente acabou de encerrar a nossa última live do canal do Vênus, que a gente tá nitidamente sem entender, muito decepcionadas, cara. anunciando uma pausa indeterminada, né, Cris? Sim. Cara, isso aqui me irrita um pouco, esse negócio. Já é uma pausa indeterminada. Irmão, acabou. É isso, acabou, não vai voltar. O Ciência Sem Fim também está entrando em pausa por tempo indeterminado. Resumindo, acabou. É isso. Pessoal, então... É curioso como recentemente anunciaram que 2 dos maiores podcasts do famoso guarda-chuva do Flow foram encerrados por tempo indeterminado, mas não quiseram explicar agora sim, muito. Cara, desculpa, o Vênus já devia ter acabado há muito tempo. O Vênus, ele começou muito bem, só que é aquilo, cara, é muito mais do mesmo. É um mesa-cast com entrevista e nada de diferente. E chamam pessoas que não são tão interessantes assim. Assim, o Vênus, ele tinha entrevistados grandes. Dentro da bolha deles, eles são grandes. Na internet em si, eles não são ninguém, cara. Não que eu seja alguém, mas vocês entenderam o que eu quis dizer.
os reais motivos sobre isso. Parece besteira, mas esses podcasts são como marcas do Flow. Eram grandes ativos para a empresa e ninguém decide encerrar programas com anos de duração do nada. Então, depois de muita pesquisa, eu encontrei 3 motivos realistas que explicam não só a queda do Flow, mas também respondem àquela pergunta: por que um podcast que parece fazer tudo certo entra em decadência enquanto outros menores ganham cada vez mais espaço? O Redcast tá tomando muito espaço aí, cara. O Redcast é um dos podcasts que mais tem crescido na internet. Primeiro motivo, o efeito Redcast. Sérgio Sacani, que está aqui hoje, Tanto que o Serjão foi pro Redcast, né? vai soltar uma bomba nesse podcast. Eu acho que é o Flow. Eu acho que o Flow ia dominar esse cenário se eles tivessem visto aquilo lá e falassem, assim, caramba, olha isso aqui tá surgindo, vamos começar a fazer. Ele tem. Vou soltar aí. Ele tem O problema do Flow é se achar, ou pelo menos transparecer isso, que é tipo assim: somos muito intelectuais, a nossa ideia é muito genial pra fazer o que todo mundo faz. Por exemplo, o 30 contra 1, 25 contra 1, cara, é o que tá rolando, velho. E o Flow tinha a possibilidade de fazer isso de forma magistral, cara. Assim, magistral. De uma forma exemplar. O Redcast faz, e é bem legal, mas tem erros, cara, porque o Redcast ainda não tem uma estrutura que o Flow tem. Se o Flow pegasse pra fazer esse tipo de conteúdo, que é o que tá no hype, cara, puta, cara. Felizmente, cara, a internet virou isso, a internet virou hype. Você não fala do que tá acontecendo no momento, não espere muitas visualizações. E para um canal onde a estrutura é tão grande, depende de anunciante. informações confidenciais, eu não sei o que é. Eles iam dominar porque eles conhecem todo mundo da política, eles conhecem todo mundo do entretenimento, eles conhecem todo mundo. Eles conhecem todo mundo, eles conseguiriam fazer um monte de debate muito foda, mas muito foda. Exatamente. O Mike Conquister matou a pau aqui. X1, 20x1. E assim, cara, chegou ao ponto do Redcast passar eles e hoje tá gigantesco o Redcast, mano. Você abre o TikTok lá, velho. Mano, tem muita coisa no Redcast, velho. A gente tá empatado com o Flow, cara. Olha Caralho, só. velho. Não, quer dizer- 4,55 milhões contra 4,55. Mês que vem a gente já passa, que o Flow tá demitindo, nós estamos Por contratando. exemplo, esse programa aqui, semanal que eles fazem, que chama o Negão, o Alessandro Negão, chama o Eng Léo e às vezes chama outros convidados. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é muito bom. Eu faria no meu canal se eu tivesse estrutura. Eu faria. Eu até criei o Resenha de Amigos, mas não dá porque meu canal não é monetizado. Eu não consigo pagar as pessoas pra estarem aqui semanalmente. Mas, porra, isso aqui, cara, isso é genial. São os caras ali, amigos, conversando sobre os assuntos da semana. Muito foda. Igor e Monark iniciaram um Eu particularmente assisto todos. projeto e insistiram nele por longos 2 Menos quando o Adrilles foi lá, porque o Adrilles é muito chato. anos sem ver nenhum lucro até finalmente esse jogo virar. A fome pelo resultado, a vontade de fazer esse sonho acontecer, fez o Flow ser o primeiro a chegar com esse formato de uma forma tão explosiva. Porém, quando você tá com a barriga cheia, fica mais difícil ter esse mesmo instinto caçador. Pelo contrário, com medo de que algo como o Monark Day aconteça novamente, dá pra perceber que a estrutura dos caras mudou completamente. Ah, com certeza. Depois do que aconteceu com o Flow em relação a todo o cancelamento do Monark, os caras saíram do 8 pro 80, cara. Eles mudaram completamente. Tudo mais profissional, mais técnico, mais corporativo, porém Mais burocrático, mais chato. muito maior. Antes de te explicar melhor como esse Esse é um dos grandes problemas de você crescer uma empresa, cara. O Flow é uma empresa e quando você cresce, a responsabilidade fica tão gigante que você deixa de ser você. cancelamento de Monark tá levando o Flow à ruína, mesmo anos depois do ocorrido, você percebe que podcasts menores se tornaram uma ameaça para essa empresa. Flow teve uma estratégia de aumentar sua estrutura, crescer demais, muita equipe, operação complexa, e aí aquela analogia do navio cargueiro. Ele é muito grande, leva muito mais container, é muito mais valioso, atravessa o mundo inteiro, porém, o mínimo erro pode custar toda a embarcação. E eu acho que esse foi um dos grandes erros do Flow, cara. Enquanto ele crescia, ele quis criar muitos tentáculos. Ele devia ter concentrado mais no Flow. Por exemplo, meu canal aqui, um exemplo assim, né? Não se compara, mas o canal aqui é o principal. Eu tenho outros tentáculos. Eu tenho standpoint de política, tenho standpoint de futebol, tenho standpoint de educação, que nem tem conteúdo ainda. Tenho bastidores, Cara, tem vários tentáculos. Tem o canal de cortes. E eu tô tentando concentrar o máximo de conteúdo aqui, porque o meu objetivo é monetizar esse canal. Então eu preciso que todas as visualizações possíveis fiquem dentro desse canal. Então depois que o canal monetizar, aí sim eu vou começar a pulverizar conteúdos para os outros. Mas toda a criação, por exemplo, todas as lives são aqui.
lives de política, inclusive, são feitas aqui também, porque aqui é o que concentra tudo. Eu preciso acostumar o público a assistir as coisas aqui. E o Flow, ele já começou grande, e aí ele foi criando tentáculos e dando muito foco para outros projetos. Eu acho que esse foi um dos grandes erros. Agora parece que eles estão se voltando para dentro e estão focando mais no Flow. Inclusive, acho que o próprio Jean falou que eles vão começar a fazer mais isso, sabe? Fazer as coisas no Flow. Ele é lento, pesado, difícil de conduzir. Se acontece ali algum imprevisto, você tá fudido pra manobrar esse navio cargueiro de volta. Mas o que levaria o Igor a tomar essa decisão? Por que eles foram por esse caminho e não por algum outro qualquer? Programas como o Redcast, por exemplo, vêm na direção contrária, já no estilo de um navio pirata, com aquela sede de tomar um espaço nesse cenário de podcast. Cara, pior que é bem isso mesmo que eu enxergo. Eles parece que são marginais, sabe? Serjão Sacani mostra como essa simples diferença é bem mais grave do que você imagina. Eu meio que eu tenho que fazer o Flow funcionar, eu tenho que fazer tudo que tá em volta do Flow funcionar. Isso consome pra cacete. Às vezes eu fico com... é como se tivesse uma névoa no meu cérebro e fudeu, não produz mais nada. Então, pela estratégia que foi conduzida no Flow, empresarialmente falando, o que aconteceu? O CEO que entrou lá e o Igor resolveram gastar muito dinheiro investindo. Eles secaram o caixa, né? Você falou pra mim assim, cara... Isso é... Cara, primeiro que esse negócio de ter CEO numa parada que é muito personalizada em uma pessoa. O Flow hoje é o Igor, né? Você colocar alguém pra guiar as decisões que não seja você, isso é muito arriscado, cara. E o Flow mostrou que produtos de internet talvez não funcionem como uma empresa no mundo real. Sabe, corporativo e tudo mais. Cara, empresa é uma parada que a gente cria, a gente nutre, a gente faz o melhor possível ali, porque alguém vai comprar depois. Então já vai se desapegando aí, porque vai chegar uns caras pra querer comprar a tua empresa. Key Personal Risk. Esse é o termo do mundo corporativo que explica a tara do Flow em inflar o seu modelo de negócio. A tradução para esse termo é o risco de uma pessoa-chave. Ou seja, quando você tem uma empresa cujo fundador é a cara do negócio, você pode ter um risco muito grande, já que esse fundador pode ser cancelado, pode passar mal, mas esse é o risco de trabalhar na internet, né? É o seu rosto que tá ali. Pode ter um burnout, pode ter algum probleminha por menor que seja e afetar toda a companhia. Querendo ou não, o Flow já sentiu esse problema na pele no passado. E ter um cara como o Serjão Sacani apresentando um de seus programas amenizava muito esse risco de... Só que é assim, cara, o Monark ele era uma bomba relógio que explodiu e tudo mais, porém o Monark era o que fazia o Flow ser o Flow. Eu me desculpo, Igor e tudo mais, mas o Flow só se tornou o maior podcast do país por conta do Monark. O Monark era o interessante, né? Depois que o Monark saiu, virou mais do mesmo, cara. De uma pessoa-chave na empresa, dia 30 de outubro. E aí, os podcasts que foram para nichos e que criaram outros formatos dentro do podcast se diferenciaram. O Flow se manteve ali achando que só com nome conseguiria. 2025, Serjão abre uma live para anunciar oficialmente a sua retirada do programa Ciência Sem Fim, um dos maiores canais do Grupo Flow. Para piorar, o cara que é considerado hoje o mestre dos podcasts ainda é contratado pelo concorrente Redcast. E aí tem um ponto muito interessante. Podcasts viraram programas temáticos. Não é mais aquela coisa de trazer um convidado e ficar jogando conversa fiada fora, falando da vida da pessoa, etc. Hoje os podcasts nichados crescem cada vez mais, o que poderia até ser uma oportunidade pro Flow, já que eles possuem vários programas assim. Porém, a história do Vênus Podcast mostra que o buraco é bem... O Vênus era muito ruim, cara. Muito ruim, com toda desculpa. Mais embaixo. Segundo motivo, Vênus e a teoria da Coca-Cola. Como elas mesmas disseram, é uma pausa por tempo indeterminado. A questão é, será que o Flow vai fazer mudanças, tentar trazer o projeto de volta à vida, né, algum dia? Bom, só o tempo vai dizer, né? Que é o fim de uma era, né? Uma era da história recente aqui do YouTube, que ainda não faz parte da história, porque é o primeiro Flow, porque é o primeiro podcast feminino do Brasil, que é o fim do Vênus Podcast, né? Hoje, cara, tanto que é ruim que o pod delas é um podcast feminino e vai muito bem, cara. Eles acharam um nicho e eles foram naquilo. O Vênus eu achava que era o mesmo erro do Flow. É muito aberto. Tinha muitas propostas diferentes. Que inclusive é um dos meus problemas aqui no canal. Então por isso que eu criei vários tentáculos. E a gente tá tentando nichar o máximo possível o canal, cara. Porque só assim hoje em dia pra crescer na internet é criar a sua bolha e ficar dentro dela.
todo mundo conhece a marca Coca-Cola. Então, se você parar para pensar que o propósito de se fazer uma propaganda é que as pessoas lembrem da sua marca e posteriormente comprem esse seu produto, porque atualmente uma marca centenária e mundialmente conhecida como a Coca-Cola ainda continua investindo bilhões de dólares em propaganda ao longo do mundo todo. Além de fazer propaganda para não ser esquecida, a Coca-Cola entendeu o problema do Key Person Risk, mesmo sem passar por ele efetivamente. Isso porque, cada ano que passa, as pessoas estão consumindo menos refrigerante, menos Coca-Cola. Hoje em dia, o consumo de Coca Zero já é bem maior que o de Coca normal. E o que a empresa Coca-Cola Company fez para mitigar esse problema de dependência, mesmo que essa dependência não seja de uma pessoa, e sim de um produto? Ela comprou marcas de suco, comprou marcas de água, comprou marcas até de refrigerantes, expandiu seu posicionamento para outras coisas que não sejam apenas vender Coca-Cola. Vênus não era um podcast com maior número de visualizações, porém tinha uma representatividade muito grande. Um dos primeiros podcasts chefiados por mulheres carregavam pautas que esse público específico apoiava. Tinha hosts com mas eu acho que a escolha dos hosts foi muito opostas, né? A Cris Paiva era muito oposta a Yasmin Yassine. Ideias muito opostas. Personalidade e posicionamentos bem marcados. Guarde bem essa palavra personalidade, até porque esse é um grande problema que assombra o Flow desde Com todo respeito, no Vênus não tinha personalidade nenhuma. Era muito genérico, na minha opinião. O Vênus pra mim era um podcast mais genérico que tinha. Fatídico dia em que Monark foi cancelado e expulso do programa. Terceiro motivo, a maior vergonha do Flow. Às vezes eu acho que aqui vai entrar numa polêmica, né? Tá. Às vezes eu acho que esse processo corporativo que rolou no Flow foi um esquema pra fuder nós, entendeu? Ou pra me fuder, entendeu? Mas um esquema pensado ou aconteceu naturalmente? Ah, tá. Eu tô achando que rolou uns acordos sombrios com as forças corporativas do mal, tá ligado? Corporativa que o Flow... Teve um momento... Eu já não acredito muito. Aqui é muita teoria da conspiração do Monark. O Monark tá meio doidão, gente. Momento que você pensou assim, puta, eu não queria crescer tanto? Eu cheguei a brigar com o Igor. Eu acho que chega um momento que você tem que tomar uma decisão. A gente vai crescer mais do que isso aqui ou a gente vai se manter. Existem o ônus e o bônus. Eu, por exemplo, não cresceria o tanto que o Flow cresceu. Quanto maior você fica, maiores problemas você traz pra si. Eu acho que esse é um problema que eu não gostaria de carregar. Uma hora que ele tava criando um monte de projeto que ia custar dinheiro meio que na loucura, Sim. entendeu? E você falou, não, espera, vamos com calma. Exato. Foi voto vencido. Voto meio que vencido, Dia 8 de fevereiro de 2022, o dia em que a queda do Flow começa. O dia em que a alma do Flow é perdida, ou talvez vendida para pessoas chiques, como dizem as acusações. Fato é que nesse dia, Monark foi expulso do Flow, mas por que isso seria uma pouca vergonha? E além disso, os caras superaram esse cancelamento de patrocínio das marcas, como o evento de anos atrás resultaria em uma decadência do podcast nos dias atuais. Uma das grandes reclamações contra o Flow seria justamente o papel que o Monark tinha antigamente, que era de ser aquele cara mais autêntico, com uma personalidade, um cara mais... Eu concordo plenamente, é a minha opinião. Escrachado. A crítica comum em muitas pessoas é que Igor 3K não tem uma personalidade muito forte, é um cara meio neutro, meio em cima do muro ali pras coisas. E isso em um mundo Ele é um cara muito político, ele quer, no meu ponto de vista, ele quer ser muito amigão de todo mundo, ele quer estar de boa com todo mundo. Não quer comprar briga, não quer arrumar problema. Onde hoje o que reina é entre esquerda e direita, o bem contra o mal, um lado contra o outro. É como diz o ditado, o cara que fica em cima do muro leva pedra dos dois lados. Exato. Mais do que nunca hoje, talvez você tenha essa necessidade de se posicionar. Talvez pelo Monark Day, o Flow como um todo ficou com esse receio em assumir posicionamentos muito claros, se até meio incisivo em algum aspecto, seja ele político ou ideológico. Isso parece ser muito bom no curto prazo, até porque você pode dizer para as marcas que você não vai ser mais cancelado, que você é um programa mais aberto, que respeita todas as ideias e por isso pode alcançar todas as pessoas. Porém, isso é uma ilusão. No início, marcas pagam podcasts que não deem opiniões muito polêmicas. Podcasts deixam de ter opiniões polêmicas. As pessoas param de acompanhar porque ficou sem graça. Marcas tiram... Isso aqui é um ciclo. O podcast ele fica famoso porque as pessoas que estão lá têm opiniões polêmicas. Aí o patrocinador, né? O podcast ganha audiência. Por isso é o patrocinador que vai atrás da audiência. Paga pra anunciar lá, mas exige que os caras não sejam tão polêmicos. Os caras param de ser polêmicos, a audiência vai embora e eles tiram o patrocínio porque não tem audiência. As marcas precisam entender que, cara, você vai ter que pagar pra anunciar em programas polêmicos, que é onde tá a audiência. Tiram um dinheiro porque não dá mais lucro. Essa é uma fórmula perigosa que pode levar qualquer canal a fracassar. Por isso que eu acho que esse é o grande problema de você querer sobreviver na internet de anúncio, cara. Eu não gosto desse modelo de negócio. Eu acho que o ideal é a criação de
produto, venda de serviço, alguma coisa nessa área onde você controla. Fracasso, mesmo na melhor das intenções. Monark era a coisa mais arriscada dentro do Flow. Era tipo uma usina nuclear que girava uma energia muito grande pro podcast, mas a qualquer momento podia explodir tudo. E é exatamente aí que mora a ironia Ótima de toda essa história. O Flow tentou se proteger dessa explosão, mas quando decidiram limpar a imagem, o que sobrou foi uma estrutura sem alma, um estúdio caro e do lado de fora, uma concorrência cada vez mais faminta por fazer algo novo e diferente. Esse vídeo não é um ataque ao Flow. Esse vídeo não é nem mesmo sobre podcasts. Esse vídeo é sobre você. É sobre a suas escolhas. Quantas vezes você deixou de fazer algo pelo medo da rejeição? Quando em sua vida você parou de jogar para ganhar e começou a jogar para não perder? Se isso te faz refletir, considere se tornar membro do canal. Mas é isso, cara. Eu concordo muito com o que ele falou aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Um homem muito sábio certa vez disse: complicado isso aí, cara. O Igor era bom na arte de botar um freio no Monark. O combo tinha uma química legal, mas ele solo é bem sem graça. Ele aparenta ter medo de ser cancelado e as opiniões que ele expressa são típicas do afegão médio que assiste Rede Globo. Quando o Igor falou que não vivemos na ditadura, eu deixei de prestar atenção nele. Em algum momento essa fórmula iria se esgotar. Normal, nada permanece num auge permanente. O Monark não é problema, e sim a descarada covardia do Igor. Gostei muito desse vídeo. Eu queria saber qual que é a sua opinião. O que você acha que causou essa queda do Flow, cara? O Flow, ele decaiu muito mesmo. Qual que é a sua opinião a respeito? Deixa aí nos comentários. Lembre-se de deixar 2 comentários, cara. Ajuda demais aqui o canal. Ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo e divulga o nosso trabalho pro YouTube. Mostra pro YouTube que você curte o nosso conteúdo. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e eu fui. Valeu!